Começando mais um Pode Papo com o Maurício. E hoje entrevistando aqui uma celebridade da política aqui de São Paulo, né? Mas antes de falar quem é, vamos iniciar nosso papo. Você que não está inscrito no canal, se inscreva e dá o like. É aqueles que já estão inscritos, nos acompanhem. Meu amigo Antônio Donato Madormo. Antônio Donato Madormo, mas é o Donato, conhecido aqui, vereador de São Paulo, já desde 2005, né? Isso. Paulistano de Campo Limpo. Já apresentou mais de 200 projetos, mais de 75 leis. Enfim, participou da antiga regional com a Erundina ainda. Pô, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar agora deixando o Donato se apresentar e falando um pouco dele. Vereador. Não, obrigado, Maurício. Um prazer estar aqui com você e com todos que nos acompanham. Bom, eu sou Donato, sou vereador em São Paulo, estou no 5º mandato, sou um vereador da periferia, meu bairro é o Campo Limpo, a gente atua muito no Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, ali no Butantã também, no Rio Pequeno, João 23, Taipas, e aqui para a Zona Leste, em São Miguel, Itaim Paulista. Não, a gente atua na periferia, eu quero ressaltar isso, né? Porque é como você, né, que tem um olhar para quem mais precisa, de quem os serviços públicos ainda não chegaram como deviam, né? Sim, então, mesmo. nossa luta é essa. É governar, é tentar melhorar para quem precisa realmente Exatamente. primeiro e fazer para todos também, né? Mas me diz aí, como que era o paulistano Donato na sua infância? A infância é normal. Você tava falando aqui que você já tinha... Bom, eu já tenho, bullying, eu tenho 61 anos, então, imagina, o meu bairro lá, Vila Prel, que é o bairro que eu nasci. Vila Prel. Prel, lá era uma fábrica de laje chamada Laje Prel. Prel quer dizer prática, resistente, econômica e leve. Então era o nome, e daí a fábrica de laje loteou o bairro e meu pai comprou um lote lá na década de 50. Tudo rua de terra, depois muita enchente, campo de futebol em frente à minha casa. Então joguei muita bola, meu pai era presidente do time, então sempre uma ligação com o futebol de várzea que vem de criança, sempre gostei de jogar bola. E depois, escola pública, estudei lá no Tenório de Brito, que é a escola municipal, depois fui estudar o ginásio em Itapecerica da Serra, porque não tinha ginásio naquela época no Campo Limpo, ou você ia para Santo Amaro ou ia para Itapecerica da Serra. E a família da minha mãe era de Itapecerica, então eu fui estudar lá. Fácil. Sim, e voltava todo dia, não é longe, né? Meia hora de ônibus, mas estudei lá no Porcino Rodrigues, depois fiz Escola Técnica Federal, depois entrei na Universidade de São Paulo, fiz um pouco de física, um pouco de economia, mas me formei só fora de lá em administração de empresa. Resumidamente, essa é a minha trajetória aí. Pô, bacana, cara. A gente que é da política, né? A gente tenta ter uma vida fora da política, né? Que não é fácil. Como é que você faz isso com o seu tempo? Olha, cara, que eu preciso aprender isso ainda. Não é fácil, assim. Bom, eu no meu primeiro casamento foi mais difícil. Tanto que eu separei. Você sabe que se a sua companheira não é militante, não participa, é um pouco mais difícil. E hoje eu sou casado com a Rita de Cássia, que é militante também do PT e militante de associação de bairro, de movimento social. Então, é mais fácil no sentido de entender a nossa vida. Sim. Né, de entender. Mas é para se encontrar, tem que se encontrar no caminho, né? Mas é aquela coisa. Eu tenho um filho do meu primeiro casamento que tem 34 anos e tenho gêmeas do meu segundo casamento que vão fazer 4 anos agora, né? Então parabéns. Deus abençoe. Então, a gente procura dar um tempo para as meninas, mas não tá fácil não tá fácil. Mas a gente tenta administrar isso. E assim, ó, Donato, eu tô vendo aqui uma coisa, que você foi chefe de gabinete na antiga regional do Campo Limpo, na gestão dele, Erundina. Gestão maravilhosa, né? Porque todo mundo lembra da Erundina, não tem jeito. Secretário da subprefeitura no governo Marta também, né? E secretário de governo na gestão Haddad, que você coordenou a campanha vitoriosa dele. Isso. Né? E como é que é essa sua experiência como administrador? Então, primeiro assim, de falar um pouco
eu comecei a militar cedo, né? Com 17 anos. É verdade, mas como que você começou, né? Quando você saiu da escola, vida normal e foi para a vida política? Na Escola Técnica Federal, assim, tinha um ambiente de discussão política e tal, e, na verdade, eu gostava de organizar o time de futebol, né? Eu era conhecido por organizar o time de futebol, e virei uma liderança por causa do futebol. Meu filho tá fazendo isso. Então, mas aí você começa a participar do Grêmio, porque eu já tinha um interesse pela política, mas estava no meio da ditadura militar, né? Então não era simples. Tudo era proibido e era um ambiente mais fechado. Mas, por outro lado, começava a ter o movimento estudantil, depois veio as greves do ABC, a gente começou a fazer campanha por fundo de greve. Foi um grande movimento naquele momento da história, que culminou depois na criação do PT em 80. Então, desde o começo desse movimento... Você já está desde a fundação do PT? Tô. Militava junto e... Aí eu, enfim, fui militando, depois do movimento estudantil na universidade, participando. E aí a minha primeira experiência como na função pública mesmo foi no gabinete da deputada Clara Ante, em 88, na Assembleia. Eu fui ela me convidou para ser assessor dela. Foi uma experiência interessante. E aí, depois que eu saí da universidade, eu comecei a militar no meu bairro, que é o Campo Limpo. Aí eu virei presidente do PT do Campo Limpo. E a gente ganhou o governo, né? Erondina ganhou o governo. Sim. E nos últimos 2 anos eu fui trabalhar como chefe de regional da administração regional do Campo Limpo, que hoje são as subprefeituras. E é uma experiência muito interessante, porque ali de fato eu conheci cada bairro, cada rua e conheci mais de perto a vida, né, do povo. Porque aí você tem que ir lá ver o córrego, ver o escadão, ver a área de risco, ver a rua sem asfalto. Tem que conversar com o povo ali. O mais prazeroso é porque, como vereador, às vezes a gente não consegue resolver alguns problemas. Mas como administrador, você pode ir lá e tentar resolver de uma vez. E naquele momento, a administração da Erondina tinha muito recurso para a ponta. Tinha o que ela chamava de inversão de prioridades. Então, tinha muito de recurso na ponta. Então, pra você ter uma ideia, naquela época a gente asfaltou 100 quilômetros de rua. Praticamente todas as ruas eram de terra e ele deixou um bairro asfaltado, né? Então, isso é prazeroso, que a gente realiza, a gente vê o resultado. No legislativo... Às vezes a gente briga muito dentro do legislativo. É mais moroso o processo. Né? E ainda mais quando você está na oposição, quando o governo não é, né, de esquerda, não é... Agora estão falando outro nome, como é que é? Não é... Progressista, né? Governo progressista. Isso você tem uma experiência até maior do que eu, né? Como que é você legislar também num governo progressista e num governo de muda muito, porque eu fui vereador de oposição, sou vereador de oposição em 4 dos 5 mandatos, fui vereador de situação em 1 mandato, né? Então você tem mais experiência como oposição, não tem jeito. A maior experiência como oposição. Mas como situação, consegui aprovar leis importantes, porque a gente tinha um diálogo melhor com a prefeitura, né? Aprovei uma lei que eu gosto muito, que é Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. A gente fez todo um debate com povo dos saraus, povo de biblioteca comunitária. Mas isso tudo está acabando, né? Então, a gente fez com pequenas editoras. Foi um processo rico e a gente tinha um governo que dialogava, então a gente conseguiu aprovar a lei. A gente aprovou já no fim do Haddad e a implementação está muito lenta, porque tem resistência. Não tem interesse, né? Não tem interesse. Com a cultura, não tem interesse. Esses governos de hoje, tanto federal quanto estadual, não tem interesse com a cultura. Então a gente tem essa diferença, né, de abordagem. Então a gente conquista mais quando o governo é um governo progressista que olha mais para a periferia, olha mais para o povo, você tem como conquistar mais. Agora, é evidente que a gente também conquista nos outros governos, mas tem que lutar mais, a briga é maior, o processo é mais moroso muitas vezes. Resistência é demais, né? Resistência é demais, porque tudo eles querem fazer de uma forma para aparecer e não para resolver o problema da população. A gente está sofrendo muito isso em Guarulhos com o governo Guti. Demais. Principalmente por causa de terceirizar. A gestão pública está terceirizando tudo. Taxa do lixo, taxa de... Então, assim, a gente acaba tendo a gente acaba tendo que defender mais as pessoas do que realmente ajudar, na verdade. Porque eles fazem tanta besteira com a população, com o trabalhador, que a gente, às vezes, não tem tempo nem de fazer do outro lado. A gente tem que ficar resistindo para diminuir os retrocessos, né? Em vez de você avançar, você fica tentando evitar
Verdade. que piore, né? Verdade. Meu, você também foi... Você foi presidente da Câmara. Fui. Foi presidente da Câmara. E olha só, bicho, aqui eu vou falar uma coisa que é importantíssima. O Donato, como presidente da Câmara, ele conseguiu economizar 110 milhões de dinheiro público. 110 milhões. E o nosso presidente da República está gastando 21 milhões com o cartão corporativo. E aí? Você não quer dar umas aulas pro presidente, não? Diz aí. Ele é duro de aprender, né? Ele tá para outra coisa, né? Para proteger os filhos e a família e mais nada. Não, assim, a experiência com o presidente da Câmara foi muito interessante. Eu fiz um programa que até hoje tem uma repercussão, marcou minha gestão, que foi o Câmara no Seu Bairro. São Paulo tem 32 subprefeituras. Então, todo sábado a gente fazia uma grande plenária, 500, 600 pessoas, em cada subprefeitura. E levava os vereadores, não todos, são 55, mas uns 20 iam, 20, variava um pouquinho. E a gente abria a palavra, e era uma plenária. E o povo punha a boca no trombone, reivindicava. E aí a gente também falou, pô, mas a gente está fazendo esse processo, gerando uma pressão enorme, uma expectativa, e como a gente vai dar resposta? Como eu consegui? Porque foi 110 milhões em 2 anos, né? 2 anos, né? Então, os 50 milhões do primeiro ano, a gente fez um acordo com o governo e falou, bom, a gente vai devolver esse dinheiro para as subprefeituras, para atender as reivindicações que apareciam no Câmara no Seu Bairro. Evidente, se o cara pede um hospital, 50 milhões não dá. Sim. Uma coisa mais assim, a maioria das reivindicações é reformar uma praça, é fazer uma pontezinha, é reformar um escadão, é recapear uma rua. Sim, tem sempre. Então, com esse recurso, a gente devolveu para as subprefeituras com um critério de IDH, então as mais pobres receberam mais. E o subprefeito pôde dar resposta a várias das demandas que apresentou. Então virou assim um círculo, fechou direitinho. Né? Não voltou para o caixa do governo e pronto. Não, a gente meio deu uma carimbada, volta para isso. E isso foi legal. Então foi importante. A gente não conseguiu fazer o Câmara no Seu Bairro em 2016, porque era ano eleitoral e tinha uma série de restrições. Parece muito com o orçamento participativo que a gente teve em Guarulhos. Muito parecido, parecido, porque... Inclusive, naquele momento, a gestão Haddad não tinha mecanismos tão fortes assim e acabou sendo o canal que cumpriu esse papel. E eram grandes plenárias, mas a gente fazia no auditório do Celso. Vontade de ir lá e fazer pergunta. Eu participei de orçamento participativo em Guarulhos. Eu estava como vereador suplente e eu acabei ficando alguns dias na Câmara também. E aí, você via quando abria as perguntas... Você via aquela fila enorme, 100, 200 pessoas para falar. Mas a gente escutava todos. Você começava de manhã, 8, 9 horas, e ia sair de lá 10 horas da noite. Mas importante porque sabia como que ia usar o dinheiro e deixava a população mais contente, né? Nesse caso de vocês, então, que vocês devolveram o dinheiro, quando vocês estão devolvendo, novamente, eu vou insistir nisso, o presidente da República... Gastando para ele, para a família, para os amigos, 21 sagrado, milhões. Né? Tudo que você conseguir economizar para uma atividade... É evidente que a Câmara tem que pagar os funcionários, tem que pagar a estrutura, né? Mas a gente renegociou o contrato de carro, renegociou um monte de contrato, economizou algumas coisas e conseguiu ter essa folga aí que permitiu a gente fazer essa política de devolver bem o dinheiro, porque além de devolvido, ele foi para o lugar certo, na nossa opinião. Né? Isso foi melhor. Melhor ainda, melhor, né? Então isso que deu impacto. Tanto que as pessoas falam, pô, não vai fazer Câmara no Seu Bairro de novo? Eu falei, mas eu não sou mais presidente, agora tem que falar com o outro. Né? Porque dá trabalho. Você escuta o povo lá, o cara vai lá, muitas vezes o cara é agressivo, até te xinga, Mas o que acontecia é o seguinte, o cara xingava, desabafava, no fim ele vinha te abraçar. Que é meio quase uma terapia, Sabe que meu né? pai dizia o seguinte, né, meu falecido pai, saudade dele, mas ele dizia o seguinte, sempre ouça, porque às vezes a pessoa tem a vontade de falar, né? Mesmo que às vezes você não consegue resolver, mas ouça, porque aquilo é importante para a pessoa. E enquanto a pessoa está conversando com você, está perguntando, está te cobrando, não é porque ela não gosta de você, é porque ela acha que você vai resolver. Né? Claro. Quando ela não pergunta mais, que nem lá, ninguém mais fala com o prefeito agora. Por quê? Não adianta falar, o cara não vai fazer nada. Então, essa questão da cobrança, ela é importante porque a pessoa confia em você. Né? É isso, não. Ela está acreditando que pode resolver o problema. Quando ela desiste, é isso. Ela vai virar as costas. Ela não...
E qual que foi seus momentos, um momento que você mais teve, assim, que mais te motivou na política? O melhor momento que você teve, um momento que você tem lembrança, assim, porque você deve ter muita lembrança, mas tem alguma coisa que pega a gente uma coisa que, no coração. Assim, que eu sempre fui muito orgânico do PT, assim, minha vida toda foi no PT, então sempre me considerei militante do PT em primeiro lugar. E chegou um momento, eu já estava no segundo mandato, eu falei, eu quero ser presidente do PT municipal. Aí disputei uma eleição bem disputada, mas ganhei. Isso é bom, né? O PT sempre bem disputado. Ganhei. E fiz um mandato com muita vontade, assim. A gente revolucionou muitas coisas e quis o destino que eu coordenasse a campanha do Haddad. Eu coordenei todo o processo de prévia. Você coordenou como presidente sim. do diretório? Primeiro o processo de prévia, que a gente fez meio na marra, sim, porque eu lembro. Eu não fui ouvindo muita gente, a gente foi definindo o processo. Porque aí se inscreveram 5 pré-candidatos, que era Marta Suplicy, Eduardo Suplicy. É verdade, os dois. Zaratini, Gilmar Tato e Haddad. O Haddad teve que vir para dentro do processo, porque falavam, não, o Lula vai dar um dedaço, vai dar uma dedada, vai ter um dedaço e vai virar. Não, a gente falou, não, pode virar, mas vai ter que conversar. E aí a gente fez, parecido com o Câmara no Seu Bairro, aliás, isso foi antes, e me inspirou a fazer o Câmara no Seu Bairro, a gente fez mais de 30 debates nos zonais. A gente envolveu mais de 8 mil filiados, militantes, nesse processo. E o processo foi confluindo para, no final, o Haddad ser de consenso. De consenso. Mas teve todo o processo de debate. E foi muito importante para animar a militância. É gostoso, né? Quando você vê que começa a levantar. E aí, quando a campanha, talvez tenha sido a missão mais, assim, a coordenação da campanha, que eu não ia ser o coordenador, eu era presidente do diretório. O Haddad tinha convidado o Berzoini. Aí o Berzoini, por alguma razão, não pôde, não quis. E aí o Haddad falou, não, toca você mesmo e tal. E a gente foi tocando. E deu certo, né? Foi uma campanha vitoriosa, é evidente que tem o mérito do Haddad, tem a conjuntura, teve a participação do Lula, da Dilma, teve todas as circunstâncias lá. Mas a gente pôde ajudar um pouquinho e isso foi muito prazeroso, assim, porque a gente confiou, quando ele tinha 3%, a gente acreditava que ele ia ganhar a eleição. Quando tinha 3%. 3%. A gente via o desgaste do Kassab, a gente via a situação do povo, a gente sentia um clima de mudança. Mas o Russomano ocupou o espaço no começo, foi difícil. Mas é legal você apostar numa coisa com 3% e depois você ganha a eleição e você fala, pô... É verdade, foi então, uma virada talvez histórica. Essa tenha sido uma realização assim, pessoal, como militante, bem marcante. E a pior? Tirando o lado sombrio da eleição do Bolsonaro, e eu até me imagino... Não, como a gente está aqui para falar de tudo, né? E não é para fugir das perguntas, eu tive... Aí eu virei, coordenei a campanha do Haddad e o Haddad me convidou para ser secretário de governo. Teve 2013, junho, eu estava lá. Quando quebraram a prefeitura inteira, eu estava. O Haddad não estava, mas eu estava lá dentro. Então a gente viveu toda aquela coisa, mas o que foi mais marcante, mais difícil para mim, foi quando me envolveram naquele escândalo do ISS, lá dos fiscais. É verdade. E aí eu aprendi muito da política, aprendi como funcionam certas instituições. Porque eu conheci os caras, não tinha nada a ver, eu conhecia da Câmara. Eles iam lá, eu era da Comissão de Finanças. Era um outro jeito de fake news, né? Eles iam lá porque o secretário mandava eles, eu era da Comissão de Finanças, tinha uma boa relação com eles lá, com alguns dos 2 fiscais lá, da turma da tal da máfia. E quando a coisa se descobriu, teve toda uma operação política que envolveu setores do MP e tudo mais para tirar o foco do tucanato, porque o escândalo tinha sido na gestão Kassab e o secretário de Finanças era o Mauro Ricardo, homem de confiança do Serra. E aí jogaram para cima de mim, porque os caras, os grampos que tinham lá falavam, não, eu vou falar com o Donato, conheço o Donato e tal. Mas era isso que tinha, e eles sabiam que eu não tinha nada, mas fizeram uma campanha contra mim, daí eu resolvi me afastar, voltei para a Câmara,
me defendi, nunca fui acusado, não chegou nem a abrir inquérito, nada, abriu um inquérito e ficou provado que eu não tinha nada a ver com os caras. Mas assim, o massacre da mídia foi brutal. Eu sei o que é isso, eu sei o que é. Uma semana da sua cara na televisão não é fácil. Os caras não pensam que a gente tem família, nada, não, né? Porque assim, a acusação... a liberdade de imprensa, não tem dúvida de liberdade de... Qualquer tipo de liberdade é importante, porque a nossa democracia é muito nova e já tem um... Eu já ia até falar um palavrão, mas agora eu não vou, não. Os caras falaram que eu não posso falar, então... Mas tem um presidente nesse país que tá trazendo... tem perigo da gente perder a própria liberdade nossa. Aqui, claro. Né? Não, e muita gente ainda não parece que esqueceu, então não estudou o que foi a ditadura, né? Eu tô perguntando, estou fazendo essas questões, porque assim, daqui a pouco eu vou te fazer uma outra pergunta, que é sua motivação daqui para frente, né? O que tá faltando hoje para esse país? O presidente, a gente sabe, tá faltando. Não, a gente tem um dos países mais desiguais do mundo. As nossas cidades, São Paulo, Guarulhos, são cidades muito desiguais. Sim. Né? A gente conhece as nossas periferias e sabe como tá difícil a vida do povo. Tá faltando governo, né? Falta porque vontade o cara política, não governa, o cara anda de moto, anda de jet ski, ele não gasta 20 não milhões com cartão. Eu trabalhei em 3 governos. Nesses 3 governos, sei lá, entrava às 8 horas da manhã, saía às 10 horas da noite. Se você quer, porque os problemas são complexos, as demandas são enormes. Ele só passeia, ele não está nem aí, porque o projeto dele não é governar, é destruir. Para destruir é mais fácil, né? Com essa tropa de fake news, desacreditando as instituições a cada momento. Nossa, é uma coisa então a gente precisa de um governo. Ele não tinha nem passado também, de repente aconteceu uma coisa... porque quando você... E aí o papel da Lava Jato e de todo esse pós-2013 que foi desacreditar a política como um todo, aí você abre o vazio para querer um salvador da pátria. E aí os caras... E aí aparece um cara que era dos 513 deputados, era o pior. Verdade. Né? Conseguiram escolher o pior dos 513. Um projeto de lei não foi aprovado. Nada, é um cara que vivia de falar bobagem, ser folclórico, né? E virou presidente da República. É uma tragédia para o país. Mas eu tenho certeza, eu tenho andado muito, conversado muito e a gente vai virar essa página em breve, se Deus quiser. Vamos começar a virar, né? Porque para recuperar o que fizeram com o país, isso aí vai demorar muito tempo ainda. Eu acho que não é só uma gestão que vai conseguir resolver. Recuperar o que foi privatizado, né? Como que a gente está pagando hoje o combustível, sendo que é nosso, que pois a gente... né? Pagar em dólar. Manda para lá para a gente comprar de volta. Então, assim, para consertar vai ser muito difícil, assim, não vai ser uma vai coisa... exigir um esforço grande. Graças a Deus a gente tem a maior liderança da história do Brasil viva, com disposição, mesmo com seus 76 anos. Que disposição, hein? Né? Rapaz. Para comandar esse processo. Vai ser um processo delicado. O bolsonarismo, mesmo perdendo a eleição, não vai acabar no dia seguinte, muito pelo contrário. Isso é verdade. Né? Eles vão resistir e é um elemento novo aí. Mas eu acho que o que o povo brasileiro sofreu e está sofrendo vai fazer com que a gente tenha uma perspectiva melhor, porque vai entender melhor os processos políticos e o presidente Lula tem a sensibilidade de ir juntando, de unificando o país e virando essa página, que não vai se virar da noite pro dia, mas a gente vai começar a virar essa página. Ele é um estadista mesmo, de verdade, não sim, é Bom, novamente já lembrei que pode falar para os caras que não deixam, falaram que não pega bem, mas tem hora que dá vontade da gente xingar esse presidente de verdade mesmo. Por que eu fiz essas perguntas? Porque é o seguinte, você está dando... a gente está falando do Lula, está falando do Bolsonaro, mas... todo o Congresso, né, toda a Assembleia, tem uma grande importância nessa mudança, né? E a gente não pode só eleger o presidente, o governador, a gente precisa ter bancadas que vão apoiar as mudanças que são necessárias no país, no estado, na cidade, né? Porque lá tem um bolsonarinho lá em Guarulhos, né? Que não adianta. Então, elege elege um para fazer uma coisa, elege outro para fazer outra, né? Então, por essa importância,
Queria saber como é que está sendo e o que mais te motivou, porque é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Olha, o que me motivou foi essa conjuntura, porque assim, como eu disse, estou no 5º mandato como vereador, gosto de ser vereador em São Paulo, não tenho nenhuma dificuldade com isso, não estou cansado, não estou com vontade de ir para casa, acho que tem muita coisa para fazer. Mas nessa conjuntura a gente fez uma reflexão com o nosso grupo político que a gente precisa jogar todo o peso na eleição do Lula e do Haddad. Isso é verdade. Isso é verdade. Todo o peso. E aí a gente refletiu que era importante que eu fosse candidato a deputado estadual para, enfim, aglutinar nosso povo e poder... Tem experiência de administração, mobilizar e também tentar contribuir, Câmara, né? Contribuir, confiando que a gente vai ser um deputado de situação. Né? Melhor né? ainda, melhor ainda. Né? Mas se for de oposição também a gente está preparado, a gente tem experiência, né? Mas de situação é muito melhor e a gente precisa dar sustentação para o governo Haddad, assim como nossos deputados federais para o governo Lula, porque muitas vezes essa é a nossa grande batalha, porque o sistema político brasileiro, como é muito pulverizado, a pessoa vota no Lula, só que ela vota num deputado da direita, que está ali no bairro, que fez alguma coisinha, que deu o jogo de camisa para o time de futebol, que fez, né? Por alguma razão. E a gente tem que explicar que esse voto está anulando o voto dele do Lula, porque esse deputado vai chegar lá, ou vai votar contra o Lula, ou vai pôr a faca no pescoço do governo para poder arrancar vantagens de interesse não público, né? Então a gente tem que explicar isso para o povo, que a gente precisa ter uma chapa da cabeça até o rabo da chapa, né, do deputado, do presidente até o deputado estadual, que seja alinhada politicamente, não precisa ser só do PT, mas que seja dos partidos progressistas, né, do PCdoB, do PSOL, do PV, enfim, dos partidos que estão nessa coligação, porque isso vai dar uma base no Congresso que vai permitir o Lula avançar mais ou menos, vai depender do número de deputados que tem no Congresso. E aqui na Assembleia é da mesma forma, né, o Haddad, depois de 28, 30 anos de governos tucanos, pode fazer um grande governo, acho que vai fazer um grande governo, mas depende de ter uma base de deputados que dê sustentação a esse projeto, e a gente quer estar nessa base. Eu insisto muito com isso, porque realmente o que você falou, as pessoas parecem que não entendem, e aí acaba, principalmente quando é eleição de vereador, porque aí é o amigo que está ali do lado, é o da padaria, é o da pamonha, é não sei o quê, né? E às vezes não dá certo para poder fazer o que precisa na cidade mesmo. Inclusive, eu tenho uma discussão muito forte, porque assim, tá faltando jovem na política, a gente tá precisando de jovens. A gente investe muito em jovem lá, pelo menos meu mandato, o sindicato que eu represento, a gente investe muito em jovens, né? Porque parece que o jovem hoje, eu não sei se é por causa dessa ferramenta, porque a internet é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas que as pessoas não estão usando de acordo, né? Usa para espalhar mentira, né? Eu lembro que quando eu era um garoto, minha mãe, eu perguntava o que era uma palavra ou outra, minha mãe falava, vai lá e pega o Aurélio, e vai lá e procura. Hoje, a molecada tá com o celular na mão. Sim. Aí ele vira pra você e fala assim, essa palavra significa o quê? Pô, mas você tá com o celular na mão, você pode ir lá e pesquisar, né? E essa onda, agora, depois provado que o Lula é inocente e que a gente precisa realmente de uma mudança nesse país, os partidos que agora são progressistas, todos se juntaram em prol de um bem só, a gente precisa trazer essa juventude de volta na política, né? Como que a gente pode fazer isso, hein? Olha, de várias formas. Eu acho que se a gente for ver as pesquisas, né, o Lula está disparado na frente na juventude, né, 16 a 24 anos, que já mostra o interesse. A campanha de inclusão, de alistamento dos jovens para a eleição também foi vitoriosa, né? Aumentou o número de jovens que acima do previsto, acima da média histórica, né? E nesse processo, muitos influenciadores digitais, muitos artistas tiveram um papel por conta dessa coisa da internet. As pessoas às vezes não lê uma notícia, mas segue alguém no Instagram, segue alguém nas redes sociais. Mas não basta isso, né? Tem que ter uma ação orgânica. Eu aposto muito num processo de você investir muito recurso em cultura.
cultura me parece que, além de ser um direito do jovem de expressar suas aptidões e de, enfim, se expressar como ser humano né, também. Forma consciência, né? E não é uma consciência política partidária, é uma consciência política mais geral. A ideia do coletivo, a ideia da solidariedade, a ideia de que a gente não está só nesse mundo, contra os valores individualistas promovidos pelo neoliberalismo. Esse individualismo exacerbado, é cada um por si, de meritocracia. A cultura é o oposto, né? Um processo coletivo de construção, de formação da sua identidade, da identidade cultural de uma região, do país, enfim. Então, eu acho que o PT precisava fortalecer mais, e não no sentido de ter núcleo de cultura do PT, não me parece que é isso, mas incentivar, e aí com políticas de governo, você incentivar a produção cultural. Que o jovem tenha sua consciência política antes de entrar em qualquer partido também, né? Claro. Não é só por causa do PT, não. Eu acho que o jovem acaba estando separado, ele escuta tanta coisa ruim da política que ele fala, nem vou me preocupar com isso aí. Você pega, eu quando fiz, na época com 16 anos já podia votar, né? Eu não vi a hora de tirar meu título. Eu não vi a hora de ir pra rua brigar. Eu fui cara pintada também na época da derrubada do Collor e tudo, né? Tudo bem que depois a gente entendeu várias outras coisas, mas aprendi assim. Sim, né? Assim. Aprendi assim, conversando com meus amigos, a gente em locais, nas escolas também, mas em locais onde a gente debatia, sem partido. Eu fui entrar no PT em 2000, né? Sempre tive sempre gostei. Porém, eu fui entrar no partido em 2000. Então a minha consciência política não foi formada só por causa do partido. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante mesmo. Que eu até comentei, eu acho isso mesmo, cobram muito, o PT se afastou das bases, se afastou da periferia. Eu não acho que é bem assim. É que para quem viveu o movimento do fim da década de 70, começo da década de 80, fim da ditadura militar, surgimento do PT, tinha uma energia na sociedade muito grande. E contribuíam vários movimentos, por exemplo, a Igreja Católica Progressista, as comunidades eclesiais de base. Isso acabou. Os sindicatos mesmo, tinha aquela chapa 2, né? Todo mundo tinha um monte de camiseta chapa 2, que era chapa 2 para tudo. Aí a gente foi ganhando, e muitos sindicatos se institucionalizaram demais, né? Verdade, isso é verdade, o processo também. De formação política, as correntes que existiam de esquerda, que praticamente também não existem mais. A formação política não se dava no PT, se dava num âmbito maior na sociedade, em vários movimentos. Esses movimentos refluíram. Uns porque conquistaram o que tinha que conquistar, e o movimento vive de conquistar, e, bom, você luta pela casa, conseguiu a casa, você arruma alguma outra luta para fazer. Mas uma parte se fala, eu queria a casa, eu estou na casa. Sim. E não vai para outra luta. Isso é verdade também. Né? Isso é verdade. Então, a gente vê que... E a sociedade tem novas demandas. Você tem hoje uma nova economia, você tem a questão dos aplicativos, mudou, né? Então é outro mundo. Mudou numa velocidade enorme. Então a gente é outro mundo completamente diferente, né? O que a gente vai falar para esse monte de jovens que são entregadores, que são super explorados? Alguns se acham empreendedores. E a gente também. Né? Alguns se acham empreendedores, né? Esse é o problema. Mas a gente também vê aquele que está na base, né? E ela passou o boletim. Até hoje a gente faz isso ainda. Isso. E a juventude está nas redes sociais. É isso. Né? Não, você também tem que acertar a linguagem. Não, é uma forma da gente poder conseguir. Você tem que acertar a linguagem. Isso é fundamental. A gente tem que ter presença nas redes, porque é isso. A juventude. Né, outro dia um companheiro nosso estava na bancada, nem vou dizer o nome, mas um companheiro antigo, histórico nosso, ele falou, olha, eu tenho uma filha de 11 anos, ela é fora Bolsonaro por causa da Anitta, não é por causa de mim. Ela é fora Bolsonaro por causa da Anitta. Não, é verdade. Não, então os processos são um pouco diferentes, né? Da internet, essa influência da... Então a gente tem que entender isso, é o Felipe Neto, é a Anitta, e como a gente dialoga com esses atores, como a gente também forja nossas redes, como a gente constrói relacionamento, né? E como a gente vai formando politicamente uma geração. Então a gente precisa dialogar com ela, a gente ainda é muito analógico, eu me penitencio, todo dia eu me esforço para melhorar. Eu também sou. Né? A gente se esforça para melhorar, mas a gente não nasceu nesse mundo. O pessoal que está atrás Agora, câmera está sempre reclamando comigo aí. Os meninos de 15, 20 anos nasceram nesse mundo.
É sabe que eu já tenho neto, né? Eu já tenho neto. Meu neto com 4 anos, um com 4, outro fez 2. Eles mexem no celular melhor que eu. Não, eu tenho, como eu te falei no início, eu tenho gêmeas. Vão fazer 4 anos em julho. Elas sabem mexer em tudo, elas só não sabem pôr a senha. O resto, entrar no YouTube, fácil, né, assistir lá Galinha Pintadinha, assistir... Elas sabem tudo, assistir Lucas Neto. Então, essas coisas que eu nem sabia que existiam, eu aprendi com elas. Então, verdade. Eles parece que já vem com um chipzinho que já vai ensinando. E pega na mão, é mais fácil. Dizem que não sei... Mas dizem que é mais fácil para criança. É intuitivo, né? É intuitivo isso, é intuitivo, né? Além que da minha criança é hora de estar pegando tudo e tal. E que na nossa época não tinha, né, meu? Então, mas a gente precisa realmente da juventude, precisa formar. Acho que a gente tem que investir mais em formação em todos os lugares, como você disse. O PT tem que investir, os partidos de progressistas têm que investir, os sindicatos que estão quase acabando. Pois é. Por conta do bolsonarismo, do atraso que está tendo. Então, acho que a gente precisa, todos nós precisamos nos reinventar. Ficou muito cômodo numa época pra gente, quando o Lula estava no poder também, pra gente poder negociar, pra gente poder conversar, pra gente poder ter o retorno das empresas, né? Porque tava todo mundo numa época boa. Não era só trabalhador, era empresário também, né? Tava tudo fluindo. O país parecia que naturalmente ia seguir seu destino, as coisas iam acontecer, né? E a gente viu que as coisas não são assim, infelizmente. Você vê, né? De uma hora para outra. A partir de 2013 se mostrou que tinha uma insatisfação na sociedade. Por outro lado, forças poderosas, o Brasil não é um país qualquer. Sim. Ele pesa no mundo. O pessoal acha que não tem influência de outro país aqui de maneira nenhuma. Aqui a gente era a chave nos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil com o pré-sal, o Brasil exportando serviços de engenharia para a América Latina inteira, para a África. Ele começou a incomodar. E a gente sabe que teve mão de fora para poder fazer tudo que foi feito aqui, né? Mas também teve a nossa incapacidade, nossos erros, que a gente tem que reconhecer e superar, eu acho que o pessoal ficou meio chateado, tipo assim, olha, quando falar muita coisa é mentira, com certeza, está sendo provado isso agora, mas dá a impressão que o povo falou assim, pô, a gente demorou tanto para conseguir o PT, para conseguir um governo mais progressista, um governo de esquerda, e quando viram que tinha alguns problemas também, que realmente, você falou uma verdade, a gente também tem que consertar nossos erros, né? Parece que a população meio que ficou chateada, né? Sim. Ficou chateada, acho que essa é a palavra-chave. E agora estão vendo que não era tudo aquilo. E teve um massacre também midiático impressionante, né? Sim, que foi feito no Jornal Nacional, na Globo. Que agora se arrepende, né? Que agora se arrepende. Pois e está se voltando contra eles, né? Contra todo esse sistema político. Eu falava lá para os vereadores do PSDB, na época lá, 2012, 2013, 2014, vocês acham que vocês vão atingir só o PT com essa conversa? Vai atingir todo mundo. E viu, o PT sobreviveu. A classe política ficou o PT sobreviveu pelo seu forte enraizamento, porque ele representa essa luta contra a desigualdade de um país tão desigual. Então, não é fácil acabar com o PT. E se acabar, vai surgir outra coisa no lugar. Porque a gente está ligado a um problema estrutural, né, da sociedade brasileira. E os outros foram acabando, né? Você vê o PSDB na crise que está, você vê a situação aqui dos outros partidos, tem que ficar, todo ano muda de nome, né? Para ver se o povo consegue se muda a cara, né? Se muda a cara. E a gente está aqui, né? Está do mesmo jeitinho. Agora a gente tem que reavaliar, tem que rejuvenescer, tem que se inserir mais na base. Isso tudo é verdade. E a gente tem que coletivamente ter esse processo. Pergunto tudo isso aí para você porque eu acompanhei aqui, né? Tô aqui com o seu histórico, tudo, já acompanho o seu trabalho e tudo, e eu vejo que você está sempre nessa linha, né? De renovação, na linha de trazer a juventude, na linha de fazer programas, né? Você tem até um centro, você conseguiu um centro especializado em reabilitação, foi isso? Essa é uma lei legal também. Essa é do meu primeiro mandato e foi interessante porque você é vereador e sabe como as coisas funcionam. Tem gente que acha que a gente senta na escrivaninha lá e fica pensando e de repente dá um estalo e vem uma lei. Não é assim que funciona. A gente escuta muita coisa.
E essa lei foi gozada, porque foi uma pessoa que nem votou em mim, nem mandou um e-mail lá, ele era um cadeirante de Itaquera, falando, olha, eu tenho que ir toda semana para Vila Mariana, na ACD, fazer fisioterapia. Por que não tem uma em cada bairro? É meio óbvio, né? Verdade. Mas aí a gente formatou o projeto de lei, foi construindo, foi articulando e virou uma política pública importante, que são os centros especializados em reabilitação, que hoje já tem em vários bairros, alguns com muita qualidade, alguns muito estruturados, tanto para pessoas que têm uma necessidade permanente, que têm uma condição de mobilidade ou de deficiência permanente, como aquelas pessoas que sofreram um acidente, precisam de fisioterapia e tinham que vir para o centro da cidade. Meu filho mais velho sofreu um acidente de moto que ele ficou na cama quase uns 3, 4 meses. E hoje, né, com moto em São Paulo é muito comum e outros acidentes que acontecem. Então lá, por exemplo, você vai lá no fundão do Jardim Ângela, num bairro chamado Jardim Herculano, tem um ser assim de primeira linha, que as pessoas ficam encantadas quando são atendidas lá. Vários bairros já têm, alguns têm mais aparelhados, outros menos, mas é uma política pública que surgiu de um e-mail de alguém que eu não conhecia, mas com um problema real. E a gente começou a discutir e foi costurando. E na hora que você começa a mexer, você vê que tem muita gente com problema, né? Pois é. Às vezes a gente não tá, nem nós, às vezes não estamos ligados ao tamanho de pessoas que a gente pode ajudar e que às vezes a gente não enxerga o problema também. Eu acho que essa questão também da população falar muito, trazer os problemas mesmo. Como a gente estava falando do orçamento participativo, da forma que vocês faziam aqui também em São Paulo, porque tem coisas realmente que a gente não enxerga. Pois é. E a gente tem que ir para a rua com a orelha aberta, querendo escutar. Se você escuta, você vai... Muita coisa não depende de lei, aliás, pouca coisa depende de lei, muitas coisas dependem de orçamento, do executivo querer fazer. Mas uma outra coisa, se virar lei, ajuda, né? E a gente conseguiu algumas delas que virassem lei e sempre num processo de escuta, participativo. São as melhores leis. Vou falar um outro negócio aqui que... Vou pular aqui, que não tem aqui, mas está pegando demais... Porque os governos hoje, em vez de fazer programas desse tipo, né, estão taxando. E lá em Guarulhos, além de privatizar tudo, tá tudo terceirizando, acabou com quase 2.500 trabalhadores, 4.500 trabalhadores, né? 4.500 trabalhadores da ProGuaru. Terceirizou os hospitais e não funciona. A saúde em Guarulhos está péssima, né? Por isso que precisamos eleger aqui um deputado aqui que venha junto com a gente para a gente poder discutir isso no estado todo. Tá querendo acabar com o funcionalismo público. E agora ele taxou uma taxa, e ela é ilegal, porque já teve dotação para limpeza urbana para coleta de lixo do ano passado. E ele está cobrando outra vez porque ele formou a taxa do lixo. Aqui em São Paulo conseguiu tirar, não foi? Tirou. A taxa do lixo em São Paulo estava vinculada ao processo de concessão. E a concessão significava, e acabou tendo a concessão, significava que as duas empresas que ganharam a concessão e dividiram a cidade no meio, cada uma tinha que fazer um aterro novo, ou seja, tinha um investimento atrelado a isso. Como isso foi muito questionado a taxa, acabou se tirando a taxa, não tem a taxa do lixo, mas teve a concessão e isso se manteve como uma forma de antecipar investimentos, né? Agora está para renovar isso, porque ela era de 20 anos, foi em 2004, agora em 2024 tem que decidir se licita uma nova, se renova, enfim, está nesse processo. Então, em São Paulo não tem mais a taxa do lixo, tem a taxa da luz, né? Que está na conta de luz, a COSIP, né? Contribuição sobre Iluminação Pública. Mas mais importante que isso é discutir um pouco a situação financeira das prefeituras. Eu gosto sempre de trabalhei muito na Comissão de Finanças da Câmara e acompanho muito o orçamento. As prefeituras estão com muito dinheiro, por várias razões. E imagino que Guarulhos também. Guarulhos também. Primeira razão, na pandemia se imaginava que ia ter uma queda da arrecadação que não foi tão grande. O Congresso Nacional aprovou um repasse para as prefeituras e para os governos de estado para compensar a queda da arrecadação. O repasse acabou sendo maior do que precisava.
tanto na saúde para a Covid, quanto o repasse geral para... Terceira coisa e fundamental, inflação. A inflação está enchendo os cofres públicos em todos os níveis. Porque você... 25% de ICMS da gasolina. Se a gasolina é R$5, isso é R$1,25. Se a gasolina é R$8, isso é R$2. Sim. Uma parte do ICMS fica no estado, uma parte no município. E por aí vai, os serviços que aumentaram o preço por causa da inflação. O ISS é 2%, 5% de cada serviço. Então os cofres públicos estão mais cheios. Então não teria sentido ter novos impostos. Não teria sentido ter novas taxas. Mais empenho da prefeitura. Eu não conheço em detalhes o orçamento, mas assim, esse fenômeno é geral. Quase 5 bilhões do orçamento de Guarulhos. Com 1 milhão e quantos? 1 milhão e 300 mil habitantes. Quase 1 milhão e 400. Né? E ele ia acabando com o funcionalismo público. Porque essa empresa tinha 50 anos. Agora isso aí, não era 50 anos a empresa. Esse processo de terceirização... A do lixo a gente tinha mais de 30 anos. Ele foi lá e cancelou, fez uma licitação, não conseguiu, colocou emergencial durante 4 anos. É totalmente ilegal. Né? Ilegal. E depois, quando entrou a empresa, então a empresa já tem dotação. Ele vai estar cobrando outra vez? E cobrou assim, ó, incrível. Donato, ele aprovou hoje, do outro dia ele estava mandando já o carnê para pagar depois de ter 2, 3 dias. O carnê estava chegando na casa das pessoas dia 25 para pagar no dia 28. Sem brincadeira. É uma falta de racionalidade. Acho que é isso, porque é um prefeito, tá lá para administrar, né? E não consegue perceber que as pessoas não vão conseguir de um dia para o outro ir lá e pagar, né? Com toda essa... Que a economia pro povo brasileiro tá acabada. Claro. Né? Tá acabada, não tem o que falar. Muito difícil. Não, então, eu me surpreende essa informação de ter uma taxa nova numa cidade que, teoricamente, está aumentando a arrecadação. Porque isso está acontecendo em todo o Colocaram culpa no governo federal. Porque a lei é obrigação do governo federal. A obrigação lá da Política Nacional de Resíduos. Eu bati mas que isso aí... não é a lei para cobrar taxa, é para você resolver os resíduos da sua cidade. Tanto que São Paulo ameaçou fazer isso e não fez. Sim. O prefeito recuou. Porque é uma obrigação, vírgula, né? Você pode ter outras formas de financiamento. Você tem que destinar, você tem que resolver o problema de resíduos sólidos da cidade. Se você consegue resolver isso, se o prefeito consegue resolver isso sem ter que taxar, maravilha. Né? Não precisa de ter taxa de... Agora, se não tiver nenhum tipo, né, de tratamento, de coleta, e precisar taxar, é isso que fala a lei federal. Né? Nós fizemos esse debate muito... Mas agora ele está vendo que a população se revoltou. A população agora foi para cima e... Isso é mortal. Que maravilha, viu? Não sei como é que está a popularidade dele, não sei se as pesquisas são confiáveis, se existem pesquisas aqui na cidade. É um bolsonarinho, então. Isso é brutal. É um bolsonarinho. Bom, eu não posso ficar aqui também te segurando tanto tempo, mas olha, vou falar para você, hein, Donato. Que aula, muito obrigado. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você pudesse voltar no tempo, né? E visse o Donatinho lá, Donatinho com 18 anos de idade, e você pudesse deixar uma mensagem ou um aconselhamento para esse Donato, você, Donato, pro seu Donato novo, o que você faria? O que você falava? Não, eu fiz umas bobagens na vida, né? Todo mundo sempre faz, né? Não, a principal delas, eu me envolvi muito com a política desde jovem, principalmente na universidade. E o primeiro curso que eu fiz, que era física, na USP, era muito difícil. E realmente não era, eu senti que não era a minha. Depois eu consegui passar no vestibular para economia. E economia eu acabei não concluindo por bobagem, porque eu casei, porque eu estava no governo de Erondina, super envolvido. Então, o que eu falaria para mim mesmo, assim, se organiza melhor e se forma. Se forma, continua militando, faz tudo o resto, mas se forma, né? E eu só vim me formar muito depois, num outro curso que eu fiz muito na frente, né? Que apareceu uma oportunidade que a vida me pôs aí. A gente sempre coloca todas as questões políticas na frente. Mas eu era muito, assim, muito da militância, e sou ainda, né? Porque
Assim, a gente quer um Brasil melhor, né? A gente vê um Brasil com tanto potencial, com um povo tão criativo, com um povo tão generoso, e a gente, né, sabe que o destino do povo está na política, está decidido na política, para lá ou para cá. Então a gente se envolve de corpo e alma na esperança de um Brasil mais justo, de cidades mais justas, mais equilibradas, ambientalmente sustentáveis, e fundamentalmente com oportunidade para todos, em particular para a juventude, né? Que está sofrendo, quem está sofrendo mais nessa crise é a juventude. Cedo, né? A gente tinha algumas coisas que a gente já fazia. Sim. Eu comecei com 14 anos, eu sou metalúrgico também, né? Metalúrgico com 14 anos. Hoje a garotada não está com 19, 20, 21, às vezes não teve o seu primeiro emprego, não tem política pública para isso. Não tem. Não tem. Não, e as políticas públicas para isso não são caras. Ter uma educação de qualidade é um pouco mais caro, mas você ter cultura na periferia, ter esporte, ter formação profissional, se você imagina, se um partido ficar 28 anos no governo, ele poderia ter uma linha de resolver todas essas questões, não resolveu nenhuma delas. Né? Verdade, os tucanos, né? Você vai numa escola estadual, você vê professor mal pago, um dos piores salários do Brasil, na cidade, no estado mais rico, escolas destruídas, cheia de grade, uma vergonha, né, dá a impressão que não são alunos, são prisioneiros, né? Não, mais espanta do que acolhe o jovem. Pô, o que a gente espera, né, oferecendo isso para a nossa juventude? A gente pode oferecer mais. E é por isso que a gente está na política, para isso. É isso, né? Aí, desse jeito mesmo que a gente vai... É lutando que a gente vai mudar, né? A gente já conseguiu mudar bastante de uma primeira vez... numa segunda vez também, porque nós tivemos 2 governos também, e foi jogado fora para um moleque que está aí gastando 21 milhões num cartão corporativo, enquanto a gente aqui, como o o vereador Donato aqui, quando presidente da Câmara, economizou 110 milhões. 110 milhões. Presidente, dá uma olhada nisso aí, presidente. Pô, larga esse jet ski aí, meu. Então, agora, Donato, faça suas considerações finais para que a gente possa encerrar. E olha, vou te contar, muito bom conversa com você. Aprendi bastante aqui, espero também que o público todo tenha gostado, porque a gente precisa passar... esse tipo de informação precisa chegar na juventude. Esse tipo de debate precisa chegar na juventude que não tem chegado, né? Então, gostei muito, Donato. Não, eu só tenho que agradecer o convite, foi ótimo aqui a conversa, fluiu bastante, né? Acho que a gente falou de vários assuntos. E eu tenho certeza que também em Guarulhos esse vento de mudança e de renovação vai chegar. Eu tenho certeza que a gente está começando a construir em 2022 um grande movimento que em 2024 vai dar muito fruto para Guarulhos. Eu tenho certeza que você vai estar na linha de frente desse processo em Guarulhos. De mudança, de renovação e de construção de uma cidade mais justa. Principalmente porque a cidade tem condições, né? Tem condições. Segunda cidade do estado, né? Você estava falando... E de todo o Brasil, como você falou agora há pouco, porque assim, a gente não depende de nenhum país para a gente... fazer nada, tudo a gente faz aqui, se precisar, né? E você pega outros países que não têm as mesmas condições do Brasil, são desse tamanho e o pessoal resolve todos os problemas lá, né? Então, é muito importante isso. Bom, vou aqui agradecendo, quer mandar um beijo pra alguém? As menininhas lá, as gêmeas, hein? Tem que mandar primeiro pra mulher, né? É verdade, aí, ó. Tá vendo? A voz da experiência é sempre melhor, né, bicho? Para Ana Júlia e Giovana, e também para o Kiko, que é meu filho de 34 anos já. 34 que eu fui mais rápido que ele. Ele, em vez de me dar neto, eu tenho 2 menininhas, sou pai e avô. Então, mas um abraço para todos eles, um beijo, e muito obrigado por essa oportunidade de conversar aqui com toda a sua audiência. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Agradeço aqui o vereador Donato, pré-candidato a deputado estadual e que vem para fazer mudanças. Já provou isso toda a sua vida política, né? E que a gente precisa, não só do governador, não só do presidente, mas nós precisamos de uma Assembleia Legislativa também atuante para que o Estado flua, né? Que a gente consiga crescer. Para vocês aí que estão... Siga nas redes, olha, eu tô lendo aqui, mas depois eu vou parar, isso aqui a gente vai acostumando, viu? Mas siga nas redes sociais,
Quem ainda não tá inscrito, se inscreva, dá um like lá. E quem já tá inscrito, continua acompanhando, porque o Pode Papo com o Maurício vai continuar, vai deslanchar. Valeu!